Fala galera, Caio e Ricardo na área. Está liberado em mais um episódio do Café com Caio e Ricardo, um encontro que nós temos diário de ativação do devocional, onde você vai pegar um papel, uma caneta e vai receber instrução, direção, de forma prática, rápida, curta, direta, sem enrolação, para fazer você mudar seu dia, para fazer você ter novos resultados, para fazer você se movimentar e ressignificar crenças limitantes que têm te travado, que têm impedido você de avançar. O tema de hoje está imperdível, porque hoje eu quero falar sobre existem muitas versões da sua história. E é sobre isso que eu quero falar hoje. E a gente vai começar a destrinchar aqui esse tema de hoje. Existem várias versões da sua história e você decide qual vai seguir. Você decide qual vai avançar. Você decide qual vai ser a versão da sua história a partir de hoje. Vamos partir do princípio lá de Gênesis, onde a gente fala da história de José. Quem aqui conhece a história de José? Eu não estou nem falando de religião, nada do tipo, mas eu estou falando de algo muito poderoso, porque é uma história milenar, onde fala a respeito de alguém que foi vendido pelos irmãos. Alguém que tinha um sonho, José tinha um sonho, José sonhou, e esse sonho custou a sua vida com o relacionamento com a família. Porque a família teve inveja, os irmãos teve inveja, você já conhece a história, e eles planejaram a morte de José. Até que então pegaram e tiveram uma ideia de jogar José dentro do poço. Olha que poderoso. Jogaram José dentro do poço e mentiram para os pais dele, falando que um animal feroz o havia comido, o havia morrido. E olha isso, José no poço. E é sobre isso que eu quero fazer uma pausa agora, para fazer uma reflexão na sua vida, de como está a visão da tua vida, de como está a versão da sua história. Porque existem muitas versões da sua história. É sobre isso que eu quero falar hoje. Qual versão você está seguindo? Qual versão você está avançando? Por quê? Olha só, a frase central que eu quero falar sobre hoje é: nem toda visão sobre você é verdadeira. Ei, nem toda visão que você tem hoje, ela é verdadeira. Anota isso na tábua do teu coração. Por que nem toda visão sua é verdadeira? Porque você tem um princípio. Qual que é o princípio? Descobrir seu propósito, ok? Aqui, para que veio na Terra? Aquelas perguntas filosóficas. Mas você deve descobrir qual visão. Descubra qual a visão Deus está vendo. Descubra qual é a visão de Deus para a sua vida. Por quê? Porque a sua visão ela é limitada. A sua visão ela é baseada em interpretação. Sabe essa história que eu trouxe resumida de José no poço? De José lá quando foi vendido para os irmãos? Teve várias interpretações. Vamos se aprofundar um pouquinho nisso? Se a gente pegar o conceito assim da história de José, a gente vai ver que a história ela mostra uma mesma situação, só que várias interpretações. Qual que é o foco da situação? Talvez é isso que você já tem que ressignificar na sua vida. Às vezes acontece alguma coisa na sua vida, você faz várias interpretações, mas a situação é uma só. Olhe para a verdade. Tire o mundo ideal da sua cabeça, da interpretação de pessoas ao redor e foque aqui para o mundo real. Volte para o agora. Então, no agora, você vai fazer o quê? Você vai entender qual que é a situação verdadeira e o que que é a interpretação. O que é a situação verdadeira e o que é a interpretação. Ficou claro até aqui? Vamos se aprofundar agora na história de José para você entender o que eu quero falar. Então vamos lá. José tem um ponto central aqui que a gente já falou, onde eu fiz uma pausa na história dele. José foi vendido pelos irmãos, só que José foi traído pelos irmãos e foi jogado no poço. José teve um sonho, esse sonho falou que todos iriam se curvar da sua família perante ele, inclusive seus pais. Isso fez o seu pai amar mais José, então entregou uma túnica de várias cores para José. Isso trouxe um destaque na vida de José. Eu não sei se você é o José da sua família, mas toda família tem um José do Egito lá. Você pegou, fez isso, e sabe o que acontece? José, ele começou a ser invejado pelos irmãos. Os irmãos planejaram matar José, vamos matar ele. Só que um dos irmãos teve piedade e falou: ao invés de matar, vamos jogar no poço, até decidir o que a gente faz. Jogou ele dentro do poço. Só que dentro do poço estava vindo uma caravana. E eles venderam José para essa caravana que iria levar de escravo lá pro Egito, pro palácio. Ei, pega isso. Poderoso, tá? Um resumo bem rápido aqui da história. Para você que não tem costume, ou às vezes não conhece ou nunca ouviu, ou vai ouvir de uma maneira diferente hoje. Agora, essa é a situação. Isso que eu quero falar. Esse é o ponto central. É isso que está acontecendo em ponto final. Essa é a interpretação da história de José até o poço ali. Ele está no fundo do poço. Agora vamos para a interpretação? Ei, peraí. A visão de José naquele momento ali, no fundo do poço, qual que era a visão de José? Escreve nos comentários. Eu vou dar a mais provável. A visão de José no momento era: minha vida acabou. Quem concorda comigo? Porque José foi vendido pelos irmãos, ou melhor, não tinha nem sido vendido ainda, né? Ele foi pegado pelos irmãos, jogado no poço, os irmãos estavam lá em cima conversando enquanto ele estava no poço, os irmãos estavam conversando em matá-lo.
Até que Rubem teve piedade dele e falou, ao invés de matar, vamos vender e tudo mais, convenceu os irmãos. Mas até então, a história, a conversa era de morte, vou matar ele. E ele estava ouvindo tudo. Ou seja, no fundo do poço, a visão, a interpretação de José era, minha vida acabou. Só que isso não era a situação real. A interpretação real era o que da situação? Ele foi lançado no poço ali, ponto. Mas não era morte ainda. Não era, estava se discutindo a morte. Mas a visão dele já estava errada, muito provavelmente, porque ele estava com a visão de, minha vida acabou. Agora vamos para outra visão. Qual que é a outra visão? A visão dos irmãos. Os irmãos estamos nos livrando de um problema. Olha a visão dos irmãos. A gente tem um problema aonde, no caso, ele está se destacando, ele está falando que é superior a nós, ele está falando que a gente vai se curvar para ele. Peraí, a gente tem um problema. Vamos resolver o problema. A gente não se curva para ninguém. A gente vai matar ele. Ou seja, a visão e a interpretação dos irmãos era, temos um problema. A visão e a interpretação de Deus de José era, eu vou morrer. E a visão de Deus? A visão de Deus é, José, aguenta aí que eu tô levando você pro palácio. Olha aí. Ei, peraí, vamos lá. São três visões diferentes, uma mesma história. A visão dos irmãos era, temos um problema. Vamos resolver. Vamos matar ele. Ou vamos achar outra solução. Aí eles acharam outra solução, que inclusive foi pegar um animal, matar o animal, manchar a roupa de José no animal de sangue e falar que o animal matou José numa luta com um animal feroz. Olha só, primeira interpretação. E essa interpretação eles criaram até uma historinha para inventar com o pai do José, para falar para o pai, ó, seu filho morreu na guerra. Primeira. Segunda, a visão de José, estava ouvindo tudo o plano deles, lá no poço. Imagina, José, eu vou morrer. A visão de José era morte, porque ele estava vivendo aquela situação no momento, morte. E a visão de Deus? José, aguenta firme aí que eu tô te levando para o palácio. Eu tô te levando para você governar. Eu tô te levando para você viver o que ninguém da sua descendência viveu ainda. Posso fechar o vídeo? Não. Posso encerrar o vídeo? Agora, a pergunta que eu quero fazer é, qual dessa visão se aplica na sua vida hoje? Na situação que você está vivendo, vamos sair da história de José agora? Ó, tira a história de José e pum, entra na sua vida agora. Qual visão que você está tendo? Qual é a sua visão de hoje? A visão que você está tendo hoje é a visão de Deus, propósito, missão, aquilo que a gente não entende com os olhos humanos, mas ele entende aquilo que ele está fazendo. A sua visão é a visão da situação de quem está vivendo, eu vou morrer, não tenho saída, não tem jeito. Ou a sua visão é a visão dos irmãos, que está falando, temos um problema e vamos resolver. Eu vou antecipar aquilo que Deus quer fazer. Abraão fez isso também, né? Quando Deus deu a promessa de um filho, o filho não chegava, que era Isaac, e ele falou assim: eu tenho um problema e eu vou resolver. E aí trouxe o filho de uma escrava chamado Ismael. E a gente sabe que deu vários problemas, e até hoje, lá na Palestina, tem guerra entre os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac. Isso é poderoso, tá? Às vezes, por estar errando a visão, por estar olhando por visão diferente, por estar olhando por uma ótica diferente, que não é a ótica de Deus, não é o propósito daquilo que Ele te chamou, às vezes você se precipita, toma decisões erradas, assim como foi os irmãos. Os irmãos se precipitaram, tiraram a interpretação própria, olharam a interpretação e a visão deles de que aquilo era um problema, mas não era, aquilo era salvação. José ia salvar a família dele inteira, ou gerações e gerações de tanta riqueza e prosperidade que José carregou. Só que a visão e a interpretação dos irmãos não era essa. Olha isso. Não, isso é muito poderoso, gente. Ei, o cenário era o mesmo. Escreve nos comentários se está explodindo a sua mentalidade ou não. O cenário era o mesmo. A interpretação era diferente. Agora, na sua vida, o cenário é o mesmo. Ele não muda, tudo bem. Agora, a interpretação que muda. Você está olhando com a visão de Deus, você está olhando com a sua visão de que vai morrer, que está numa situação sem saída. Deixa eu te falar, sempre existe uma saída. O mundo ele sempre está em constante expansão por conta do universo, que sempre está expandindo. O mundo ele gira em torno de si em 24 horas em rotação e também gira em torno do sistema solar em 365 dias, ou seja, nada na Terra está parado. Nada. Tudo está em movimento. Se tudo está em movimento, não tem como você falar que não tem uma saída. Você não está conseguindo enxergar na sua interpretação. Muda a visão, muda a ótica. Peraí, eu vou olhar com outra ótica, holística. Vou olhar por cima da situação. Sai do problema, sai da situação, sai da crise e pega aqui, ó, olha por cima. O que que Deus está olhando? O que que Deus está fazendo? A pergunta que eu quero que você faça essa pergunta interna para você. Quando algo difícil acontece na sua vida? A partir de hoje, com a lição de hoje aqui do vídeo, você vai começar a se perguntar: eu estou enxergando isso pela dor ou pela proposta? Quando acontece alguma coisa de ruim na vida, você enxerga pela dor, como José dentro do poço, Senhor, eu vou morrer, precisando matar. Ou pelo propósito?
filho, aguenta firme. O palácio te espera. Mas você vai passar pela prisão, você vai passar. E ó, as visões elas seguem, tá? Imagina, José foi vendido pelos irmãos, José foi lá parar no palácio, no palácio ele consegue até crescer lá, sendo servo de Potifar. E aí a mulher dele tenta se deitar com José. José rejeita e o caso disso é cadeia. Quase ele morre de novo e vai pra cadeia. Ela acusou ele de ter tentado se deitar com ela, porque ele rejeitou. E a visão dele era: eu vou morrer. E olha isso, gente. Olha a situação, o cenário. De novo, eu vou morrer. O cenário de José: eu vou morrer. Por quê? Porque ela é filha de um grande homem e esse grande homem vai mandar me matar. Por quê? Porque é adultério. Eu tô tentando pegar a mulher dele, por mais que era mentira. Mas era a palavra dele, de um servo, contra a palavra dela, da mulher de Potifar, de alguém, um oficial importante dentro do governo do Egito. Ei, pegou isso aí ou não? A visão dele de novo: eu vou morrer. Foi pra cadeia para não morrer. Ficou lá 13 anos. E na cadeia, ele falava assim: eu vou morrer. Certeza que eu vou morrer. Você acha que ele não teve essas crises? As crises que a gente tem, que eu tenho, que você tem, você acha que ele não teve? Eu vou morrer, lógico que vai, não tem saída. Só que essa era a visão dele. A situação não era essa. Era essa a visão que ele estava tendo. Só que a visão de Deus era: aguenta. Você vai ser governador dessa parada, desse país. Aguenta. A visão da mulher de Potifar: ele não se deitou comigo, eu vou me vingar dele. Ah, aí tem a visão do Potifar. A visão do Potifar é o cara que eu mais confiei, o cara que eu comprei, que eu ajudei quando ele mais precisava, que eu comprei ele, adquiri ele, me traiu. Traição. Olha isso, a visão do Potifar para traição, a visão dele estava errada, não estava sendo traído. A visão da mulher de Potifar era vingança, sempre que ele só estava cumprindo princípios. A visão dele era: vou morrer de novo. E a visão de Deus era: aguenta aí, o palácio te espera. Prosperidade ao qual você nunca imaginou. Meu Deus do céu. Sabe o que é interessante? Se a gente trazer uma aplicação para a nossa vida, às vezes, sei lá, hoje você foi demitido. Isso pode parecer uma rejeição, um problema, morte, tudo aquilo de ruim. Mas às vezes, isso pode ser um redirecionamento. Se você olhar com a visão certa, isso pode ser um avanço para você cumprir seu propósito. E a pergunta que eu te faço hoje para encerrar o vídeo é: qual situação da sua vida você está interpretando de forma limitada? Qual a situação da sua vida que você interpreta de forma errada? Que você está se precipitando? Qual visão que você tem que olhar com a visão de Deus? Vê se pelo menos três. Três coisas que estão acontecendo na sua vida hoje que você tem que olhar com a visão de Deus, que você está olhando com a sua, ou que você está olhando com uma visão diferente. O cenário é o mesmo, mas existem várias interpretações. Busque a interpretação que mais se aproxima de Deus, porque a dele é algo que vai ser para o bem. Por quê? A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam e contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, tudo que está acontecendo na tua vida é apenas para você avançar no caminho. O poço não era o destino de José, era o meio. Só que se Deus revela no meio que ele ia passar pelo poço, pela cadeia, ele não iria aceitar o propósito. Então, o que você está passando hoje é o meio, é o caminho. Entende? Então, isso não significa o fim. Isso significa que você tem que mudar a sua interpretação. Fechou? Esse é mais um episódio para explodir essa mentalidade aí no Café com o Caio Ricardo. Tamo junto. Se inscreve aí, curta e compartilha e envia pra galera.